Cumprimentos, irmãos, na paz do Senhor. A paz. Vamos de pé. Em espírito, Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. pra te adorar, Dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Jesus. Ainda de pé como estamos, Salmos de número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da cor das crianças, tribos de mão, tu saciaste de forças por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que os visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as coisas das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus
todas as ovelhas e bois, assim como todos os animais do campo. As aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Todos juntos, versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém. Quem precisa de oração? Deus Pai, no nome de Jesus, abrimos, Senhor, este culto em teu nome. Ó Deus, perdoe nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, as nossas iniquidades, para que possamos prestar um culto de adoração a Ti. Santifica-nos, purifica-nos nessa noite. Receba o nosso louvor, nossa adoração, pois estamos aqui para louvar, bendizer e glorificar Teu nome. Para os nossos corações, pois precisamos ouvir Tua voz. É o que suplicamos nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Igreja, se assente, irmã Juliana e Cristina, com humildade. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Senhor. Nós estamos louvando ao Senhor com o hino de número 400. Aleluia, Jesus. Deus enviou seu Filho
Salve a igreja com a paz do Senhor. A paz, Senhor. Eu quero convidar os irmãos somente, do jeito que vocês estão, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 17. E somente o versículo de número 25 e 26. 1 Samuel 17, 25 e 26, que diz assim: E dizia os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Vamos uma meditação rápida para você entender esses versículos aqui. Às vezes nós somos julgados muito pela aparência. Às vezes não, nós somos julgados pelas aparências. Pessoas olham para você e te julgam sem ao menos ter tocado lá na porta da tua casa para saber quem é você. Sem ao menos pegar o telefone e te ligar para saber como é que está sendo o teu dia, como é que está sendo a tua família, o que é que você está precisando. Davi era um pequeno homem, digamos assim, um jovem rapaz, que ao tomar conta de poucas ovelhas, ele tinha ali a preocupação na mente dele, porque estava correndo um comentário naquela aldeia de que havia um homem que era grande, que era acima de 3 metros de altura. Ele tinha, de certa forma, ali as condições para estar sempre derrotando alguém. Este homem fazia parte de um povo chamado filisteus. Tem muitas pessoas que nos dias de hoje se consideram grande como os filisteus. Tem muitas pessoas que olham para você e te vê você pequeno demais para ser aquele que vai derrotar o grande gigante. Mas hoje eu venho aqui como um profeta de Deus para te dizer para você assim: ei, os olhos que te olham, que te capacitou, é do Deus vivo lá de cima. Ele está vindo aqui para te honrar você hoje e te dizer para você que primeiro precisam de saber quem é você, para depois te afrontar. Primeiro precisa de saber o que é que você está passando, para depois ter sequer uma palavra para ir lá te afrontar. Deus, Ele capacita os que Ele quer, o que Ele quer. Deus, Ele nunca deixa a gente jogado de lá. Um pequeno testemunho. Vocês sabem que eu estava trabalhando numa empresa. Fui afrontado. Calei a minha boca e saí embora. 15 minutos depois de ser afrontado, o meu telefone toca. Quer vir trabalhar para mim de novo? O que eu quero dizer para você? Quanto mais silêncio você faz de frente ao gigante, o Deus vivo traz a providência para você. Ele mata o gigante. E eu quero te dizer uma coisa para você: não foi Davi que matou o gigante, não. Não foi a mão de Davi, não. Foi a pedra atirada. Ela estava indo de um lado para o outro, mas Deus pôs ela em linha reta para bater bem na testa. E eu digo para você: a tua pedra vai ser certeira e você vai receber a bênção em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos de pé, nós vamos apresentar os nossos pedidos de oração e colocar nas mãos do Senhor. Após essa oração, no entendimento de Estado. Com oportunidade. Deus Pai, no nome de Jesus,
Apresentamos, Deus, nossos pedidos de oração nas mãos do Senhor. Sim, meu Vidas, pessoas que precisam da tua ajuda, da tua intervenção. É verdade. Estenda as tuas mãos, alcançando cada uma delas com teu poder. Salva, liberta, cura, transforma, faz a obra que teus filhos tanto precisam, tanto necessitam. Nós levantamos a nossa voz para interceder, porque acreditamos no poder da oração. Abençoe, Deus, cada membro, cada visitante, cada simpatizante dessa obra. Aqueles irmãos que um dia congregaram conosco e estão desviados dos teus caminhos, traz de volta para a tua casa. Traz de volta, meu Deus, para a tua presença. Abençoe, Senhor, os nossos vizinhos da frente, do fundo, da esquerda, da direita, aos arredores desta igreja. Alcança cada vida, cada família, onde a tua palavra foi pregada, semeada. Salva essa vida, transforma essa história pelo teu poder. Pai, no nome de Jesus, eu apresento os nossos ideais nas tuas mãos, o sonho da tua igreja. Abençoa, traga à existência aquilo que não existe, como se já existisse. A tua palavra diz: consagre ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Deus, eu apresento nas tuas mãos porque eu acredito no teu poder, porque eu acredito no poder da oração. Pai, no nome de Jesus, alcança a pastora Michele, abençoa a tua filha, traga a recuperação, a saúde dela. Nós intercedemos porque acreditamos no poder da intercessão. Pai, no nome de Jesus, cada pedido de oração que está sendo apresentado nesse momento pelos meus irmãos, ouve a oração do teu povo, inclina os teus ouvidos à oração deste lugar. Abençoa, Senhor, cada um nessa noite. Deus, nós entregamos nas tuas mãos porque acreditamos no teu poder. Levantamos a nossa voz para interceder, sabendo que o Senhor é poderoso para alcançar, para libertar, para transformar. Deus, abençoe nossa cidade, nosso estado, nosso país. Traga normalidade, Senhor. Abençoe, Senhor, todos os nossos profissionais. Que as tuas mãos estejam estendidas, abençoando, cobrindo com teu sangue, guardando, livrando de todo mal. Traga prosperidade à nossa cidade. Traga normalidade. É o que suplicamos nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Sobe a igreja com a paz do Senhor.
desenvolver aquilo que é da casa, aquilo que é da obra do Senhor. Faça isso com alegria, faça isso com amor. Eu tenho certeza que Deus é poderoso para fazer prosperar. Pastor Marcos. Senhor, abençoa, Pai querido, em nome de Jesus eu te peço, Pai, para que abençoe essas pessoas que vão dizimar e ofertar a Deus. Pai, eu creio que todos estão depositando com amor, Senhor. O pouco que tem, Deus querido, estão colocando, Senhor, aqui aos teus pés, Senhor. E crendo que o Senhor pode abrir a porta maior que existe, Pai, para vir as benevolências, Senhor, daí de cima, Deus querido, e daqui da terra, Senhor, sobre esta pessoa. Eu peço, Senhor, a tua bênção, em nome de Jesus, sobre o dizimista e ofertante, para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Enquanto você oferta, eu vou Cristina louvar a Deus. O cumprimento da igreja com a paz do Senhor. Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo
responsabilidade em nome de Jesus. Vamos de pé, momento de ouvir a palavra de Deus. Esteja atento com aquilo que Deus vai falar no seu coração. Luiz Gustavo, com a palavra de Deus. Só dando uma igreja para a palavra do Senhor. Senhor. Por exemplo, é um motivo de muita alegria. Agradeço a Deus por mais essa rica oportunidade de estar poder falando um pouquinho daquilo que Deus tem feito por nós, daquilo que Deus tem nos abençoado. Amém? Queria de antemão agradecer ao pastor pela confiança, porque não é fácil dentro da situação que nós vivemos. E está sendo transmitido aí para Poço de Caldas e o mundo. E aquilo que nós temos falado aqui é de muita responsabilidade. E o pastor tem tomado para si essa responsabilidade de estar nos entregando essa confiança. Então agradeço a oportunidade, porque o pastor tem nos tido essa confiança conosco. Convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, versículo 32. A gente vai ler alguns versículos e eu vou falando para os irmãos. Livro de Atos, capítulo 9, verso 32. Amém? Amém. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama já havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faz a tua cama. E logo se levantou. E viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. É o verso 38. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões rogando que não demorasse para vir ter com eles. Levantando-se Pedro for ter com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam chorando, mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizeram quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Agora a gente vai voltar no verso 37. E acontecendo naqueles dias que enfermando, no verso 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, que estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que enfermando ela morreu, e tendo-a lavado, depositaram no quarto alto. Amém? Feche seus olhos. Eterno Deus e grandioso Pai, Senhor, nós entregamos as tuas mãos, ó Pai. Senhor, que te esvazie, Senhor, neste momento, ó Pai. Senhor, que eles não vejam, ó Pai, a mim, Senhor, mas veja o Espírito Santo, Senhor, falando através da minha boca, ó Pai. Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, Senhor. Senhor, porque eu sou um pecador, ó Pai, mas o Senhor é um Deus santo, justo, poderoso e maravilhoso, ó Pai. Aquele, Senhor Deus, que há de vir, ó Pai. Senhor, que levanta, Senhor Deus, discípulos, ó Pai, para falar a tua palavra, ó Pai. Por isso, Senhor Deus, eu te peço, Pai, capacita-me, Senhor. Senhor, e dê, ó Pai, aquilo que seus filhos, Senhor, precisam levar para casa, ó Pai. As respostas que eles precisam, ó Pai. E as respostas que eu preciso, Senhor, para a minha vida, ó Pai. Eu entrego nas tuas mãos, ó Pai. Fala conosco nesta noite. É o que eu tivesse que agradecer em nome de Jesus. Amém. Fala essa máquina é difícil. Queria começar aqui sobre dois importantes milagres que aconteceu logo após a ascensão de Jesus aos céus. A gente sabe que no livro de Atos dos Apóstolos é uma continuação, o início da igreja, o início dos discípulos que se espalharam pelo mundo, e a gente vê aqui 2 fatos históricos. É interessante a gente ver que no primeiro versículo, que diz que quando Pedro passeava ou estava passando por uma certa parte de uma cidade, junto com os santos, quer dizer que ele estava com o povo da igreja, com alguns discípulos ou alguns habitantes, e o texto vai dizer que eles habitavam em Lida, que eles eram da cidade, mas Pedro estava passando por ali. E interessante que a gente leu também que no verso 33 vai dizer assim que ele achou ali.
Então, ou seja, não era o que ele estava procurando. Se Pedro estava de passagem, quer dizer que ele não procurava alguma coisa ou algum acontecimento. Não, mas ele achou ali uma pessoa. E essa pessoa tem por nome Enéas. E a sorte de Enéas, eu pensando no texto, meditando nesse texto, a gente vai ver que em outras fases da Bíblia, em outras partes da Bíblia, a gente vai ver que quando as pessoas eram curadas, elas iam até Jesus. Elas iam até os discípulos. E nesse evento, nesse tempo, nessa passagem de Pedro pela cidade, Pedro achou ali Enéas. Então eu comecei a pensar no meu coração que sorte que Enéas teve, né? Porque foi achado por um servo de Deus. E a gente leu também que fazia 8 anos que ele era paralítico, jazia numa cama. Então eu me pus a pensar e me colocando no lugar dele. Você imagina, sei lá, 8 anos. Mas aqui o texto vai dizer que ele não estava procurando uma cura, porque se Pedro achou ele, quer dizer que não foi igual no evento que teve, que o paralítico foi descido pelo telhado. Não, para que Jesus curasse. Aqui foi diferente. Ele foi achado por Pedro. Interessante que a gente vai ver no texto também que Enéas não disse nada. Quem disse foi Pedro. Pedro, com a autoridade do Espírito Santo, com a autoridade que Deus tinha dado para ele, Jesus tinha dado para ele, após o Pentecoste, que foi derramado poder sobre os discípulos por toda a terra, para que eles fizessem aquilo que Jesus fez no seu ministério, ou desse continuação daquilo que Jesus tinha feito. Então, no evento do Pentecoste, foi derramado o Espírito Santo sobre eles. E daí, então, o grande poder foi derramado para os seus discípulos, foi dispensado para os seus discípulos. E Pedro disse para ele, disse-lhe Pedro, Jesus Cristo te dá saúde. E a gente vai ver que, levantando-se, ele fez a cama dele. Então, ou seja, no texto não vai descrever também que Enéas aceitou aquela cura, mas foi como se Pedro, em nome de Jesus que pode fazer todas as coisas, liberasse uma cura para ele, mesmo sem ele pedir. Ou às vezes, é lógico que ninguém quer ficar paralítico, né, para sempre, creio eu, mas já 8 anos de sofrimento, creio eu que também que ele não esperava por esse evento, porque Pedro encontrou com ele. É como se a gente encontrasse com alguém que a gente pudesse ajudar, né? Uma pessoa que pedisse uma ajuda para a gente pudesse instantaneamente, momentaneamente ajudar aquela pessoa. Foi o que Pedro fez, mesmo sem pedir para que aquele homem, se ele aceitava ou não uma cura. É a única forma que a gente vê aqui de autoridade maior que tem sobre qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de doença, qualquer tipo de dificuldade, é o nome de Jesus. Porque Pedro diz: Jesus te dá saúde. E instantaneamente aquele homem teve saúde. Glória a Deus. E a gente vai ver também que eu dei uma invertida aqui nos versículos, para que a gente entendesse um pouco melhor, tentar explicar, tentar falar aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. É interessante a gente ver que às vezes a gente está numa cama, mesmo se a gente está numa cama. Às vezes a gente se encontra paralítico por um certo tempo, mesmo podendo andar. Às vezes a gente deixa de fazer algumas coisas, alguns pensamentos, algumas questões das nossas vidas, mesmo podendo fazê-las. E não é toda vez, não é sempre que a gente vai ter a sorte de encontrar com Deus no caminho, para que Ele venha mudar a nossa situação. Não é toda vez que você vai ter a sorte de ter um apóstolo, um pastor, um presbítero, para que venha mudar a nossa história. Mas, por muitas vezes a gente se conforma com aquela situação, porque creio eu que Enéas estava meio que conformado com aquilo, porque vai fazer 8 anos que ele estava sofrendo numa cama, e pelo simples fato de ele não ter pedido ajuda, mesmo sabendo que os discípulos estavam passando por ali,
que no nome de Jesus já tinha acontecido muitos acontecimentos passados. Se a gente for ver no livro de Atos, a gente vai ver que a igreja já estava crescendo, já havia sinais, maravilhas, prodígios, em nome de Jesus. Mas por que Enéas não procurou essa cura? Por que Enéas não quis ser curado? Por que Enéas não foi atrás dos discípulos, assim como as pessoas iam atrás de Jesus, chamando de mestre, chamando de Senhor, e pedindo que o Senhor o socorresse? Por que Enéas não se sentava no caminho para ver Jesus passar, os discípulos passarem? A gente vê na história da Bíblia que onde Jesus passava tinha grandes multidões de pessoas, e a gente vai ver também no livro de Atos dos Apóstolos que a igreja foi crescendo e as pessoas foram acompanhando a igreja, e os discípulos foram de cidades em cidades, e o evangelho ia se expandindo com sinais e maravilhas, porque o Espírito Santo já tinha sido derramado sobre a igreja, sobre os discípulos, sobre os apóstolos. E por que Enéas não procurou essa ajuda? Será que às vezes nós temos nos acomodado em estarmos numa cama? Às vezes nós temos nos acomodado em estarmos numa situação sem procurar ajuda. Eu meditando nesse texto, a gente vê que a gente caminha, a gente vê, a gente ouve perfeitamente pela misericórdia de Deus, a gente tem uma vida saudável, mas e o sofrimento desse homem? De não poder levantar uma cama, de estar já paralítico ou enfermo há mais de 8 anos ou há 8 anos. E como a Bíblia nos descreve, a gente não sabe, porque o texto não tem uma continuidade, se fazia somente 8 anos que ele estava na cama, mas eu me pus a pensar se um dia ele já andou, se um dia ele já se levantou, e agora de repente se encontra naquela situação. 8 anos de sofrimento. Mas ele foi achado por Pedro, e em nome de Jesus foi curado. Então esse nome que muda situações, esse nome que muda circunstâncias, esse nome que faz a gente levantar na cama. A gente vê hoje em dia tantos casos de depressões, de tentativas de suicídios, uma juventude sendo arrasada por Satanás, uma geração sendo destruída pelo inimigo, porque as pessoas simplesmente aceitam o sofrimento. Será que Enéas não estava aceitando aquele sofrimento? Será que ele tinha se acomodado com aquilo? Será que ele já tinha se entregado àquilo? Mas foi achado por Pedro. E é interessante a gente ver que Pedro fez como Jesus fazia quando Jesus pregava o Evangelho e curava e salvava as pessoas. Pedro simplesmente falou uma palavra de autoridade em nome de Jesus e o milagre foi feito. Ele não ficou falando por que você está paralítico, por que você não levanta, por que você pecou, onde foi que você pecou, o que aconteceu, foi um acidente ou foi algo desse tipo. Não. A palavra de Deus vai dizer que ele só falou: Jesus Cristo te dá saúde. Então, nessa noite, Jesus Cristo nos deu uma saúde mental, uma saúde espiritual, uma saúde física mesmo. Que Deus renove a nossa saúde, renove a nossa alegria de viver, renove as nossas forças. Porque nós temos andado num caminho difícil, onde só se fala de doenças, doenças e doenças. Onde se fala em curas, remédios e uma situação que mostra que as pessoas estão mais doentes do que sãs. Situações em que as pessoas estão procurando mais a cura do que outros tipos de circunstâncias. Tanto que a gente vê que as pessoas tem pessoas que por causa de uma doença, se isolam totalmente da sociedade. E porque enquanto não se acha uma cura para determinada doença, para determinada coisa, a pessoa não se envolve novamente. A gente tem visto que as igrejas em si mesmo, por causa dessa pandemia, do que está acontecendo, tem sofrido uma perda grande. Porque tem pessoas que estão procurando, em vez de procurar Cristo, em vez de procurar a saúde,
Em vez de procurar as boas aventuranças, aquilo que Cristo pode fazer, estão procurando uma doença, estão esperando uma vacina. É lógico que a gente vai ver que Deus é todo poderoso. E assim como essa doença chegou, ela também vai embora. E Deus pode, de uma hora ou outra, levantar um homem e criar uma vacina e curar todas as coisas. Mas e para esses aí? E se for tarde demais? Será que, se eu me entregar a um certo tipo de sofrimento, se eu me entregar para um certo tipo de doença, para um certo tipo de alguma razão da minha vida que venha a me derrubar, será que eu vou ter tempo para me levantar? Será que eu vou ficar só 8 anos numa cama e vai passar alguém pelo caminho e vai me sarar? Ou será que esse sofrimento vai ser um sofrimento eterno? Eu pensando no texto, eu fiquei encabulado com algumas coisas, porque o texto diz a cura de Enéas, a ressurreição de Tabita. A gente não vê muitos textos na Bíblia sobre ressurreição. Não tem muitas pessoas que foram ressuscitadas, tiveram uma segunda chance de estar vivendo novamente. Tem poucos fatos históricos na Bíblia. E eu achei que no ato da cura de Enéas foi algo assim que, para mostrar o poder de Deus. Porque o texto vai continuar dizendo assim, ó: e viram todos os que habitavam em Lida, que é a cidade de Soró, os quais se converteram ao Senhor. Então foi algo que os olhos viram e o coração creu. Então foi para que houvesse uma conversão em massa numa cidade que estava talvez incrédula com aquilo que os discípulos e que Jesus tinha deixado de ensinamento. Então, porque eles viram que Enéas foi curado, eles creram e se converteram. Mas a Bíblia vai dizer que bem-aventurados aqueles que não viram e creram, que somos nós. Então nós somos mais que bem-aventurados, porque nós não vimos, mas nós cremos naquilo que o Senhor pode fazer. A gente vai ver sim, quando Jesus vier nos buscar nas nuvens do céu. E a Bíblia vai dizer que todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse fato nós veremos. Mas no texto histórico nós temos só a Bíblia como nossa testemunha. E nós temos fé em acreditar que tudo que está escrito aqui é verdade. Então nós não vimos alguns acontecimentos históricos, até porque não fazem parte da nossa geração. Mas nós cremos nisso. Então nós somos mais que bem-aventurados. E a gente vai continuar o texto aqui e ver que quando a gente fala de Tabita, ou Tabita, não sei como é a expressão correta, a gente vai ver que o texto já começa dizendo assim: e havia uma discípula, o que é totalmente diferente de quando Pedro curou Enéas. Tabita era uma discípula, ou seja, era uma das nossas. Nós somos discípulos de Cristo, não somos? Que traduzido diz Dorcas, estava cheia de obras e esmolas que fazia. Ou seja, era uma mulher que, sabe aquela tiazinha que dava aula para as crianças e costura a roupa de quem não tem dinheiro e faz? Era ela. Uma pessoa muito querida da onde ela vivia. Tanto que o texto vai continuar dizendo que as viúvas rodearam chorando e mostrando as túnicas. Então, ou seja, ela costurava as túnicas das mulheres ali da cidade, do seu redor. E o texto vai dizer também que ela era cheia de boas obras e esmolas. Então era uma pessoa que ajudava o próximo. Então era uma pessoa muito querida. E o texto vai continuar dizendo que ela morreu. Enfermando ela, morreu. Mas não diz que se ela ficou enferma durante um certo tempo e morreu. Diz que ela ficou enferma e morreu. Mas a história também vai dizer, a Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro estava passando por ali.
Eles não estavam por ali, eles estavam numa cidade próxima dali. E os discípulos sabiam disso. E mandaram que 2 varões, 2 rapazes, 2 meninos fossem avisá-lo. E que não demorasse, porque tinha urgência na questão. Porque ninguém queria ver aquela senhora ou aquela mulher morta. Porque era uma mulher querida, era uma mulher amada, era uma mulher que iria fazer falta na comunidade ou na cidade que vivia. E é interessante que a gente vai ver que a atitude de Pedro foi totalmente diferente de quando ele curou Enéas, ou Jesus Cristo curou Enéas através da vida de Pedro. Porque quando os rapazes chegam lá para ele, levantando-se Pedro, foi com eles. Então imediatamente ele já foi com os rapazes. Quando chegou, eles levaram Pedro até o lugar onde aquela mulher estava. E a Bíblia vai dizer que ela estava num quarto alto, que ela já tinha sido lavada, e eles levaram Pedro até lá. Agora no verso número 40 diz: mas Pedro fez sair todas. Porque eu creio que, eu imaginando aqui, imagina a falação na cabeça de Pedro: Pedro, nossa, ora lá por ela, porque ela não pode morrer, ela é uma senhora, ela é uma moça que faz, né? Porque o texto vai dizer que elas levantaram, que elas chorando, mostrando as roupas. Então quer dizer que elas estavam desesperadas, mostrando para eles que aquela senhora, Catábita ou Dorcas, iria fazer muita falta para elas. Era uma pessoa importante ali para eles. Tinha um sentimento, algo grande, algo único. E o texto vai dizer que Pedro fez com que eles saíssem todos. E também vai dizer o quê? Que ele pôs-se de joelhos e orou. E aí eu me pus a pensar por que Pedro não usou da mesma autoridade que ele fez com Enéas, né? E falou: levanta-te e anda, Tabita. Pedro se ajoelhou diante de Deus, diante de Cristo, e orou. E diz o texto que ele voltou para o corpo e aquela mulher se pôs de pé. O que a gente pode entender com isso? Tem certas situações em que nós, discípulos do Senhor, como apenas uma palavra, com uma palavra de autoridade em nome de Jesus, a situação muda. Pode ser que nós, discípulos do Senhor, temos algumas armas que nós temos que usar. Joelho no chão de oração. Algumas situações a gente pode usar o nome do Senhor Jesus Cristo, que pode mudar todas as coisas. Mas outras situações, joelhos no chão de oração. Existem situações em que, se você não ajoelhar e não orar, não vai ter solução. A vida não vai voltar para o corpo. Aquilo que você necessita, aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós queremos, não vai ser nosso. Às vezes, se nós não orarmos, não ajoelharmos e pedir para que Deus restabeleça os nossos sonhos, que Deus mude a nossa história, que Deus reconstrua aquilo que um dia foi perdido, aquele sonho que estava morto, algo que nós não conseguimos realizar, se nós não ajoelharmos e não orar ao Senhor, nós não vamos conseguir fazer com que aconteça. E eu vi uma particularidade aqui no texto também, que diz que Pedro, antes de se ajoelhar e orar, ele ficou só com a Tabita, ou com o problema, ou com a morte. E a gente, Deus falando comigo, que às vezes a gente tem que ficar sozinho com os nossos problemas. Não adianta se chamar o presbítero da igreja, chamar o irmão da igreja, chamar o círculo de oração da igreja, fazer jejum de não sei quantos dias, e fazer círculo de oração, e levar foto para tirar, para ungir, e levar peça de roupa, não.
a gente tem que nos colocar de joelho, sozinhos, com o nosso problema, pedindo para que o Senhor mude essa situação, mude histórias. Joelho no chão ainda é uma arma poderosa. A igreja tem, antes a gente tinha muitas reuniões de oração. Hoje a gente, devido à minha situação que a gente vive hoje em dia, ao que está acontecendo com o mundo, a gente tem se privado de algumas coisas que faz falta para a igreja. Mas só que isso não pode fazer falta para a gente, né? Porque se a gente está em casa, assim, a gente não tem que ficar em casa, então mora em casa, joelho no chão e oração. Essa é uma receita que ainda realiza sonhos, que ainda constrói sonhos. Essa é uma receita que ainda muda histórias, circunstâncias, situações. Essa é uma receita que ainda transforma vidas. Aquela alma que você quer ganhar para Cristo, joelho no chão e oração. Aquela família, aquele familiar que você quer ganhar para Cristo, joelho no chão e oração. Pode ser que você ora uma semana, pode ser que você ora um ano, pode ser que ora um mês, pode ser que vai orar a vida inteira. Porque o cristão vai orar a vida inteira. Mas Cristo vai responder. E a vida vai voltar. A vida vai voltar para o corpo. Porque Deus continua fazendo milagres ainda. Deus muda histórias ainda. Se a gente vê por aí, a gente tem hoje diversas ferramentas de comunicação. A gente pode entrar na internet e ver o que Deus tem feito pelo mundo. Às vezes ao nosso redor a gente não vê situações que mudam circunstâncias, que mudam situações, até porque se alguém morresse aqui e o pastor Robson orasse e ressuscitasse, a igreja amanhã aqui acabou o distanciamento social na hora. Acabou o distanciamento social na hora. Né? Já vi em canais de televisão e tudo mais. E a gente vê que ainda tem solução. Joelho no chão e oração. Você quer aquele sonho realizado? A gente tem aqui não sei falar o nome, uma caixinha de realizações. É Cristo que realiza os sonhos. Vai estar ali os nossos pedidos. E a gente tem orado todos os nossos ideais durante todo o ano. Não é assim? Tem orado, tem entregado. A gente tem entregado a igreja em oração, colocado a igreja em oração durante todo o ano. A gente tem orado para os nossos familiares durante todo o ano. E a gente tem orado para os nossos sonhos todo o ano. E eles vão acontecer. Vai realizar. Aquilo que a gente tem pedido vai acontecer. Vai realizar. Joelho no chão e oração. Pode ressuscitar os nossos sonhos. Pode ressuscitar uma vida, pode nos trazer uma vida nova, pode nos dar algo novo, pode nos dar uma segunda chance. Tabita teve nada mais, nada menos que uma segunda chance. Já estava morta. E por uma oração de Pedro, voltou a viver. Então a nossa oração pode muitas coisas. Às vezes a gente é muito falho com isso, que um tempo corrido, um dia corrido, tudo corrido, e às vezes a gente ora rapidinho. Não tem dispensado tanto tempo em oração e em joelho no chão. Mas essa é uma receita de sucesso para o cristão. E eu já estou encerrando aqui, eu só queria agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu queria que o Espírito Santo continuasse falando nos corações, e aquilo que eu não consegui falar, que Deus continue
abençoando a vida de cada irmão. Nós somos felizes, eu gosto dessa igreja, toda vez que eu presto eu tenho que falar isso. Eu amo essa igreja, eu amo os irmãos de coração, e tenho um apreço, algo de Deus, da minha família em especial, por cada irmão. E é interessante que eu vou até, depois ter aqui mais um eu vou até falar, que eu e minha esposa, por exemplo, a gente ora caladinho. A gente fala com o Papai do Céu toda noite. E aí ela ora, abençoa as tias da igreja, abençoa os meus amiguinhos da igreja, abençoa a igreja inteira, né? E a gente vai citando os nomes. E aí nesse dia eu cheguei cansado, estava meio com sono, sabe? E aí ela falou, vamos falar com o Papai do Céu, pai? Eu falei, vamos lá falar com o Papai do Céu. Ele estava lá falando com o Papai do Céu. Aí a gente fez uma oração com ela meio rápida, meio rápida, e a gente orando para os irmãos. Aí eu peguei assim, em nome de Jesus. Aí na hora que eu fui falar amém, ela falou, abençoa a tia Aline, guarda o tio Robson, abençoa os gestos da igreja, e continua a oração. Ou seja, então, a Lavínia tem 4 anos e ora por cada irmão aqui. Se vocês continuem também orando por nós, porque nós somos carentes de oração, os irmãos. E a gente tem passado momentos difíceis no emprego, na vida familiar, vida financeira, a gente tem lutado, mas lutado com todas as armas, mas Deus vai dar vitória, em nome de Jesus. Então, é de coração que a gente entrega isso para os irmãos, porque é um amor assim, diferente. É um amor de irmão mesmo. É igual o pastor Robson fala que nós chamamos de irmão porque é alguém próximo mesmo, nosso, né? Alguém que a gente aprecia, que a gente aprecia. Então, nós amamos a igreja. E eu deixo um abraço das crianças aqui de Salomão, que quando ele já está andando, na hora que ele vier na igreja, ele vai subir no banco, pular assim e fazer nossa. A gente já está até imaginando. E da Lavínia também, que ela está cantando, ela fala, nossa, mas a gente não pode ir no culto, pai. Esse negócio de coronavírus, hein, pai? Isso aí não acaba logo? Eu quero ir na igreja. E então, eu agradeço por essa oportunidade e deixo essa palavra para os irmãos, para que os irmãos reflitam, continuem orando pela gente e a gente continue orando pela igreja. E que nessa noite de libertação, de cura divina, que isso fique guardado nos seus corações para que Deus venha transformar. Ore mais, se ajoelhe mais, use a autoridade que Deus tem dado para nós para que os milagres aconteçam. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus pela boa palavra que Deus fala conosco nessa noite. Vamos de pé. Obrigado a Deus a vida do irmão Gustavo e de toda a sua família. Eu sempre digo e repito que Lavínia e Salomão é da igreja. Eu não sei se vocês já aí, mas não tem o que fazer mesmo. Na verdade, eu sinto falta das crianças. Esse dia eu estava falando com a Bíblia, eu olhava aqui, o Carlos estava sentado aqui na frente, o William, os meninos aqui comigo, a Gabi estava ali, oi tio, cadê a Gabi, Lúcia? Nossa, que perdão, o negócio é muito difícil. Vai na igreja e fala assim, uai é porque ela não está vindo, né? E o Carlos também fala que está com saudade, vai ver, mas logo passa. Aí que explica um negócio desse para essas crianças, gente, fazendo. É só pedir ajuda de Deus mesmo. Domingo de manhã, 7h30 da manhã, oração, 8h30 da manhã, ensino da palavra. Domingo agora é culto com a direção dos jovens. Venha, convide alguém para ouvir a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Domingo que vem, sem ser esse que vai entrar agora, o próximo é o culto de Santa Ceia. No outro domingo, sem ser agora o próximo, abaixa um pouquinho, por favor. Nós temos 2 reuniões, uma começando às 18 e terminando até às 19h10, 19h15, e logo em seguida a segunda reunião, para que todos os irmãos possam participar do corpo e do sangue do Senhor. Então, na Santa Ceia do Senhor, 2 reuniões, eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar e vai nos abençoar nessa noite. Irmão Angela, agradecer a Deus pelo culto. Pastor Marcos, com a bênção da palavra. Salve os irmãos do Pai, Senhor. Amém. Vamos estar orando por ele.
Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Por cada vida que o Senhor tem abençoado, o Senhor tem recuperado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai. Alcança aqueles que não têm condição de estar aqui na sua presença, na sua casa, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, livrando de todo mal. É no teu nome que eu te peço, eu te louvo e te agradeço. Estenda as tuas mãos assim. E o amor de Deus, a grande graça do nosso Jesus Cristo e o grande amor do Espírito Santo e a comunhão do Espírito Santo também esteja com cada um de nós, todos juntos, vamos dizer? Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? possa todas as coisas. Naquele que me fortalece. Vocês viram que eu dei essa bênção apostólica diferente, mas é para você entender que o abraço de Deus tem que ser bem firmado em você. Que Deus te abençoe.